Bom, nós vamos mais para mais uma aula. Vamos falar de função quadrática. Bom, começando aqui, o que é uma função quadrática, né? Ou também chamado função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau mais corretamente, tá? É toda função real, então levando os reais nos reais, de maneira que a sua lei de formação é dada por essa fórmula aqui, ó. Saiu igual a zero aqui que eu vou corrigir, tá? Isso aqui não era para estar aqui não. Isso aqui está errado, foi um erro de digitação, perdão. Tá? Então a função é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Obviamente isso aqui é muito conhecido por nós, porque isso aqui associa-se a uma equação do segundo grau, né? Bom, então o que são as raízes de uma função? O que são os zeros da função? Tá? Então, numa função do segundo grau, antes de chegar no desenho dessa função, do gráfico dela, vamos falar de coisas que a gente já conhece. Então a primeira coisa que a gente já conhece são calcular as raízes dessa função, ou zeros da função, né? É quando essa função aqui, a gente associa com um termo igual a zero, né? E aqui a gente determina as suas raízes. E aí, preste atenção aqui o seguinte, que o que acontece? A quantidade de raízes vai estar associada com um discriminante, como a gente já viu em equação. Então, quando o delta é positivo, tem duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Quando o delta é negativo, que é menor do que zero, não possui raiz real. Isso aqui, esses resultados aqui, eles vão ter uma influência direta no tipo de desenho, no desenho do gráfico da minha função, tá? Então, vamos deixar isso aqui guardado, ok? Bom, continuando. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Determine o valor de P real para que essa função aqui, bom, letra A, tenha duas raízes reais e distintas. Então vamos lá. Então vou descer aqui, duas raízes reais distintas. O que acontece? Para ter duas raízes reais distintas, o delta tem que ser maior que zero. Então o delta tem que ser maior que zero. Então olha só, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Você vai aplicar em cima dessa equação b ao quadrado, 2 ao quadrado menos 4 vezes p vezes menos 1 maior que zero. Vai fazer suas continhas. Chegando aqui no final, você vai chegar que o p tem que ser maior do que menos 1. Aqui não está escrito, mas a gente tem que prestar atenção em uma coisa muito importante, tá? Tem uma restrição que eu não coloquei escrito aqui, que eu vou reparar no material, mas olha onde está o p. O p, ele está aqui, ó, multiplicando x ao quadrado. E lembra que para ter mais de uma solução, né, ela só pode ser do tipo do segundo grau. Porque a do primeiro grau a gente sabe que não tem mais de uma solução, só tem uma solução ou nenhuma, né, dependendo da situação. Então, olhando para cá, esse cara aqui não pode ser zero, para ser um termo do segundo grau. Como não pode ser zero, esse p ser maior do que menos 1 deve ser acrescido de, você deve escrever o p tem que ser diferente de zero. Então, para dar duas soluções reais distintas, tem que acontecer isso aqui, e o p tem que ser diferente de zero. Ah, professor, mas se o p fosse no lugar do 2, teria algum problema? Não, aí não tem problema. O problema é que ele está aqui na frente do termo ao quadrado. Então, olha o que acontece. Vamos observar aqui em cima. Eu passei direto aqui batido. Esse aqui, ó, o a tem que ser diferente de zero. Lembra, assim como eu quero ter uma equação do segundo grau, por exemplo, o termo a não pode ser zero, né? Deixa eu apagar esse aqui que eu tenho que corrigir. Tá bom? Então, isso aqui é um fator importante para ser do segundo grau. O que vai mudar essa resposta para os demais? Tenha duas raízes reais iguais. Bom, para ter duas raízes reais iguais, o delta tem que ser exatamente zero. Então, no B aqui, eita, não saiu um monte de coisa, né? Vou ter que corrigir esse material quase todo. Então, isso aqui tem que ser igual a menos 1, né? E quando, para não ter raiz real, delta tem que ser negativo, você vai chegar que o P tem que ser menor do que menos 1. Repara que nesse caso aqui, não tenho preocupação do zero, porque o zero não está nesse intervalo. Ele está nesse aqui, né?
Mas nesse aqui de baixo ele não está, então não tem essa preocupação, tá? Sendo menor do que menos 1, não dá solução real, ok? Gráfico de uma função quadrática, tá? Bom, o gráfico, a gente diz que ele é uma parábola. Eu não vou demonstrar como chega que essa função é uma parábola, tá? Mas eu vou abrir aqui o GeoGebra rapidinho para a gente dar uma olhadinha no que é que a gente pode fazer para entender o que é uma parábola de forma geral, tá? Uma parábola, ele tem a definição geral de uma parábola, ele é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo e de uma reta. O que isso quer dizer? Vamos ver isso de maneira no desenho. Aqui no GeoGebra aqui eu tenho uma parábola, certo? Observe que tem um pontinho, tem uma reta e tem um negócio vermelho. O vermelho é a parábola. Quando eu clicar aqui, ele vai pedir para utilizar uma reta e um ponto. Então, antes de usar essa ferramenta, eu vou construir uma reta aqui, tá? Uma reta qualquer e um ponto. Pronto. E aí eu vou usar a ferramenta parábola. Vou clicar parábola. Pronto. Clico na reta e no ponto. Pronto. Ele já desenhou a minha parábola. Deixa eu tirar aqui os objetos que não são importantes. Pronto. E aí o seguinte, lembra que eu falei que ele é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo e de uma reta. Então ele está à mesma distância. Qualquer ponto que eu pegar em cima da parábola, vou pegar um ponto aqui da parábola, tá? Ele vai estar à mesma distância do meu C aqui no meu caso, que é esse aqui é chamado de foco, tá? Então ele vai estar essa mesma distância desse ponto fixo dessa reta que eu criei. Vamos verificar isso? Então vou construir uma reta perpendicular aqui rapidinho. Opa, perdão. E aí eu vou marcar esse ponto aqui de interseção. Tá? Eu vou tirar essa reta. Então, esse ponto aqui vai acompanhar junto. Então, esse aqui é o pé da perpendicular, né, que a gente diz, né? E aí eu vou construir aqui o segmento. Esses dois segmentos. Eu vou até tirar o eixo e a malha aqui, que não me interessa no momento. Vou selecionar esses dois objetos. Vou botar aqui tracejado. Pronto. Vou trocar aqui de cor. Vou botar uma cor vermelha para ficar com a mesma cor do... Então, ó, vou acompanhar. Lembra que eu falei, essa distância desse tracejado deve ser igual a desse. Como é que eu faço isso para verificar? Eu vou usar a ferramenta aqui, ó. Cadê? Ferramenta... Pronto, aqui. Vou medir a distância. Distância, tá vendo? Vou usar a distância aqui e aqui. Nesse caso aqui, ó, 3,83. Observe que eu vou variando, eles ficam iguais para ambos, né? Então, a minha parábola, ela tem essa propriedade, que é a distância de qualquer ponto da parábola até esse ponto fixo, é a mesma distância desse ponto a essa reta dada, ok? E ela é construída dessa forma. Então, isso é uma parábola. Então, o que acontece é... Deixa eu lembrar aqui, arquivo novo, não vou gravar. Vamos voltar para a aula. Bom, então, ela é uma parábola. E o que tem nessa parábola? O valor de A, que é o valor que multiplica o termo ao quadrado, esse cara aqui, ele define a chamada concavidade. O que é concavidade? Né? Tem a ver com essa boca. Vamos pensar nesse sentido, tá? Quando o A é positivo, voltada para cima. Então, a boca voltada para cima. Quando o A é negativo, voltada para baixo.
Muito simples. Vamos continuar. Bom, então a gente vai ver também quando ele corta o eixo Y, né? Quando ele vai cortar o eixo Y, vocês concordam que o ponto que estiver sobre o eixo Y, o valor do x é zero. Então, por exemplo, se você for pensar num ponto que está aqui, onde está minha mão, perdão, deixa eu botar aqui, esse pontinho aqui, todos esses pontos que estão acima aqui, eu não sei qual é o valor do y dele, mas eu sei que o x é zero, porque ele está exatamente sobre esse eixo. Então, quando eu vou analisar um ponto que está aqui, eu sei que o x é zero. E se eu pegar minha função quadrática lá, né, função do segundo grau, trocar o x por zero, o que vai acontecer é que fazendo essa continha vai dar o c. Esse c, que é esse último cara, que é chamado de termo independente, tá? E esse termo c aqui vai ser onde vai cortar o eixo y. Então já sei mais alguma coisa sobre o gráfico. Se eu olhar minha função, olhar o valor de c, é exatamente o número onde ele vai cortar o meu eixo y, ok? E o a vai definir se é para cima ou se é para baixo. Vamos continuar para ter mais informações, para a gente chegar num esboço legal do meu gráfico. Como a gente tinha falado lá no começo sobre as raízes, já que a gente já sabe que agora é uma parábola, observa o seguinte: quando o delta for positivo, tem duas raízes. O que é isso? Quando as raízes têm a ver com o corte no eixo x, né? No eixo das abscissas. Porque é exatamente quando o y é zero. Assim como corta o eixo y, o x é zero. Quando corta o eixo x, o y é zero. É sempre trocado. Ok? Então, quando a gente calcula o delta das duas raízes, quer dizer que ele vai cortar duas vezes o eixo x. De que forma? Esse primeiro caso aqui, vamos aproveitar para usar como exemplo. Eu sei que o a é positivo. E esse caso aqui, o a é negativo. Eu sei que o delta é positivo. Por quê? Porque ele tem duas raízes, uma aqui, uma aqui. E esse outro exemplo tem aqui e aqui, certo? Bom, será que eu sei afirmar alguma coisa sobre o c? Sei também. O c seria esse cara aqui, ó, onde ele corta o eixo y. Ele está na parte de baixo, então eu sei que o c é negativo. Nesse caso aqui, o desenho continua, tá? Infinitamente. Assim como os meus eixos. Só que o meu desenho é cortado, né? Um pedaço do meu gráfico. Pelo desenho, continua ele lá embaixo. Então ele estaria na parte aqui embaixo, que também seria negativo, né? Então esse c aqui também é negativo. Menor que zero. Ok? Vamos ver o exemplo de baixo. Bom, e quando o delta for zero, a gente diz que tem duas raízes reais iguais, ou seja, tem uma vez só que ela corta o eixo y, né? Então tá aqui, ó, o corte, e aqui está outro corte. Vamos analisar o a aqui, concavidade para cima, a maior que zero. Aqui, concavidade para baixo, a menor que zero. Corta o eixo y aqui no c, ó. Esse c está aqui em cima do eixo y, né? Em cima do eixo x. Então ele é positivo, então o c aqui é maior que zero. E esse aqui, que é o outro c, que vai estar aqui embaixo. Então é c menor que zero. Ok? Vamos continuar. Para terminar, quando não tem nenhuma raiz real, ele não corta o eixo das abscissas, do eixo x. Então vai estar ou toda para cima ou toda para baixo. Aqui está toda para cima porque o a é positivo, né, com cavidade para cima. Aqui é toda negativa, que o a é menor que zero, que está com cavidade para baixo. Corta no c positivo aqui e aqui no c negativo. Tá bom? Bom, se vocês observarem, existe um ponto mais extremo, pensando na parábola aqui como um conjunto de pontos, né? Existe um ponto que é sempre o olhar mais alto ou o olhar mais baixo. Ele é chamado de vértice, esse ponto. Como é que ele é o mais alto ou mais baixo? Depende da situação. Observe que quando a concavidade aqui é voltada para cima, ou seja, o a for maior do que zero, tem um ponto aqui que é o extremo, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu vértice. Aqui é o meu vértice, tá vendo? Observa que, no caso que o a é positivo aqui em cima, olha o que acontece.
Esse aqui é o ponto mais baixo, porque todos têm lá para cima, tá vendo? Então ele é chamado de ponto de mínimo. E nesse caso aqui, que o A é menor do que zero, esse ponto está lá em cima, com relação aos demais que estão bem lá para baixo. Então ele é chamado de ponto de máximo. Como é que eu faço para gravar isso? Pensa no desenho, simples. Tá com a boca para cima, o ponto mais baixo está aqui, ponto de mínimo. Tá com a boca para baixo, o ponto está aqui em cima, ponto de máximo, ok? Então o vértice tem essa característica. O vértice, as coordenadas do vértice são dadas por essa fórmula aqui. Isso aqui é demonstrável, tá? Dá para você demonstrar sem problema nenhum, como você chega ali. Mas vai gastar um pouco de tempo, a gente não vai chegar na análise dele, que acho que não compensa. Mas tem uma demonstração, uma parte da demonstração está aí embaixo. Então as coordenadas do vértice, quero saber o x e o y daquele vértice, ele é dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Vamos ver no desenho como fica isso? Então olha o meu desenho aqui embaixo. Então eu tenho dois casos possíveis aqui. Se eu fosse perguntar, olhando para cá, qual é o valor do A? É positivo ou negativo? O A é negativo. Por quê? Porque é concavidade para baixo. Aqui o A é positivo, concavidade para cima. Certo? Onde está o C? O C é o momento que corta o eixo Y. Está aqui, ó. Ele corta aqui. Nesse corta aqui em cima. Então aqui seria negativo no meu exemplo e aqui seria positivo. E os meus dois exemplos que eu utilizei, os dois, se eu fosse perguntar do discriminante, do meu delta, ele é positivo igual a zero ou negativo? Bom, vamos lembrar. Se ele tem positivo, dá duas raízes. Se for igual a zero, dá uma raiz, corta uma vez só. Se for negativo, não corta o eixo. Ele está cortando em dois lugares aqui, ó, x1 e x2, os meus dois exemplos. Então, ambos os meus exemplos, o delta seria positivo. Bom, falei muito, vamos ver do vértice finalmente. As coordenadas do vértice, que está aqui em cima, aqui, que também é chamado de ponto de máximo, nessa minha situação, ele é dado por menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Pronto, essas aqui são as suas posições. Tá? E aqui embaixo, mesma coisa. Ó, lá na direita, quando ele é um ponto de mínimo, também é dado por essas coordenadas. O que é importante saber? Uma observação, a parábola ela é simétrica. Como assim? Existe uma reta que divide ela ao meio, tá? Mas ele faz uma reflexão. Então, assim, se eu dividir aqui assim, ó, pronto, mais ou menos, essa parte de cá é igual ao lado de cá. Tem uma simetria aqui, isso aqui não fosse o meu eixo de simetria, certo? Então, observando o meu eixo de simetria aqui, o que a gente espera que aconteça, a gente não vai demonstrar essa simetria, é que esse pontinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo marcar o pontinho. Esse pontinho aqui do meio, que é o meu x do vértice, ele deve estar no meio entre x1 e x2. O que isso quer dizer? Está no meio entre x1 e x2 quer dizer que ele é a média aritmética entre os dois. Exemplo. Então vou desenhar um segmento aqui. Só a gente pensar aqui um pouquinho, ó. Vou fazer um traço aqui. Imagine que esse tracinho aqui é o 1. E aqui é o 5. Quem é que vai estar aqui no meio? Bem dividindo ele ao meio. Ele é a média aritmética do 2. Você soma os dois e divide por 2. Então você faz 1 mais 5 e divide por 2. É o que vai estar no meio. Isso vai dar 6 dividido por 2, 3. Então 3 aqui no meio. O que quer dizer a média aritmética, seu ponto ali do meio? Quer dizer o seguinte. Essa distância... Vou pegar um mais grosso aqui. Pronto, bem forte, ó. Essa distância daqui deve ser igual a essa distância daqui. Ok? Isso quer dizer que está no meio. Então, a mesma distância. Observe que do 1 para o 3, você deve andar 2 unidades. Vou botar outra coisa. 2 unidades. Droga.
Perdão, vou apagar aqui. Lápis, pronto. Aqui, ó, do 1 para o 3, 2 unidades, e do 3 para o 5, 2 unidades, como a gente esperava. Ok? Isso quer dizer que, dependendo do problema, ele não necessariamente vai te dar as duas raízes, ele pode te dar esse termo aqui do meio, pode te dar esse. Sabendo esses dois, dá para achar o outro, porque essa distância daqui deve ser igual a de cá. Então você vai saber quantas unidades você deve andar para frente. Tudo bem? Tem escrito aqui embaixo essa observação, tá? Vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Questão 1. Determine K para que a parábola cuja função é essa daqui tenha concavidade voltada para cima. Bom, concavidade voltada para cima, o meu A, que é esse cara aqui, deve ser maior do que zero. Para isso, eu jogo, aí aqui o resto é continho, ó. Jogo 7 para o outro lado, passo 3 multiplicando, pronto. Então, toda vez que o K for maior do que menos 21, isso aqui vai dar positivo. Dando isso aqui positivo, essa expressão sendo positivo, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima. Para baixo, similar, só que aqui tem que ser menor do que zero, você vai chegar a essa mesma conclusão. Então, para números menores que menos 21, a gente vai ter que isso aqui é negativo, concavidade voltada para baixo. Vamos aos exemplos aqui. As soluções estão embaixo, escrito, no material que eu vou mandar para vocês. Já está na plataforma, inclusive. O que eu vou fazer aqui é analisar aqui mesmo com vocês. Vamos fazer direto. Para cada um desses, eu quero analisar o sinal do discriminante, quais são as raízes da função e o valor do termo independente. Tá? O termo independente, uma tradução, é o C. Certo? Eu vou perguntar também aqui quem é o A. Tá bom? Vou acrescentar essa pergunta que não tem ali. Então vamos para o primeiro. O A, concavidade voltada para cima. Então A é positivo. Pronto. A segunda pergunta, qual é o sinal do discriminante? O discriminante, que é o meu delta, depende da quantidade de raízes. Eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, que são essas aqui, corta aqui duas vezes, então meu delta é positivo. Vou continuar. Próxima pergunta. Quais são as raízes da função? As raízes da função são quando corta o eixo x. Então ele corta as raízes, são 0 e 4. São as duas raízes. O valor do termo dependente é quando corta o eixo y. Corta aqui, ó, no 0. Então C é 0. Vamos para o próximo. Concavidade voltada para cima. Então A maior que 0. Sinal discriminante. Bom, quantas raízes nós temos? Uma só. Como só tem uma raiz, o delta só pode ser 0. As raízes da função só tem uma. A raiz é 3/4. Vou botar aqui. Pronto. O valor do termo dependente é quando corta o eixo y. Corta aqui, ó. Então C tem que ser 2. Letra C. Concavidade voltada para baixo. Então A menor que 0. As raízes da função não tem raiz. Então você bota aqui não tem raiz. Vou abreviar aqui, tá? Não tem. Ainda não tem uma canetinha. Estou escrevendo com o mouse, então dá um pouco mais difícil. Não tem raiz. E corta o eixo y, que é o termo independente, no menos 7. Então o C tem que ser igual a menos 7. Pronto. Ok? Tudo isso que nós falamos tem escrito aqui embaixo, tá? Mais bonitinho. Só não tem o A que a gente falou ali, que é bem fácil também. Vamos lá. Essa aula tem bastante coisa. Sugiro que você veja com calma, vá anotando, alguma observação, alguma dúvida, vai prestando atenção, tá bom?
Conjunto imagem. O conjunto imagem tem a ver com os valores. Você pega os valores do domínio do x, você atribui a sua função e vê que valor está dando no y. Esse valor que você encontra são vários valores. O conjunto de todos esses valores que você encontra no y é chamado de conjunto imagem. Então vamos ver aqui como seria no gráfico analisar isso. Olha para cá. Lembra que a gente faz várias associações, né? Esse ponto aqui, ó, por exemplo, vou botar uma cor vermelha para destacar. Se eu for pegar um ponto qualquer aqui, ele tem um valor aqui no x e um valor no y. Certo? Então tem um pontinho aqui no y. Então, se eu fosse movendo esse ponto, ia me dando outros pontos, né? Aqui no y. O conjunto de todos esses pontos que eu conseguiria formar, ele é meu conjunto imagem. Então, observe que desse extremo aqui, e esse extremo tem nome, né? Seria o y do vértice, para baixo, no meu exemplo, que o A tem concavidade para baixo, né? O A menor do que zero. Daqui para baixo, todo mundo vai ser marcado. Então, meu conjunto imagem, ele vem lá do menos infinito, que é lá de baixo, aqui é positivo, né? Até esse cara aqui, que é o menos delta sobre 4A. Incluindo ele, né? Porque o vértice está aqui dentro. Então, esse ponto vai entrar. Então, é fechado aqui. O infinito é sempre aberto, né? Então, vem do menos infinito até o menos delta sobre 4A. Como é que eu gravo isso? Você não grava. Você faz um rascunho na hora, vê lá o extremo. Lembra que o extremo é o y do vértice. E vê a região que está sendo pintada. E aí você escreve qual é o seu conjunto imagem. De maneira análoga, você vai fazer quando o A for positivo. O que mudou? Nada. Quando o A for positivo, o que acontece é que o conjunto imagem não tem ponto de máximo, né? Vai ter ponto de mínimo. Que vai continuar sendo o mesmo valor de y. Só que agora todos os pontos estão acima dele. Então quando você for marcar aqui, vou marcar alguns para a gente poder ver. Vou marcar os pontos associados aqui. Né? São todos aqui para cima. Então ele vai começar do menos delta sobre 4A fechado, tem que corrigir aqui. Aqui é fechado e aberto até o mais infinito aberto, né? Tem que trocar aquilo dali. Então o certo é assim, ó, fechado aqui, aberto ali. Vou corrigir, tá? Daqui lá para cima. Tudo bem? Exemplos. Construa os gráficos de cada função determinando o respectivo conjunto imagem, tá? Bom, vamos prestar atenção. O que é importante, tudo que a gente aprendeu dá para a gente colocar no gráfico. Então, quanto mais coisas a gente puder colocar no gráfico, melhor vai ficar o desenho dizendo mais informações sobre aquela função. Então, vamos começar pelo mais básico. O que a gente aprendeu primeiro foi analisar o A. O A é igual a 2, 2 é positivo. Então, eu já sei, vou fazer um rascunho aqui do lado, que tem a concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade... Espera aí, meu computador travou, perdão. Concavidade voltada para cima. Então, esse aqui é o ponto de mínimo, né? Então, meu desenho vai ser uma coisa para cima. Isso eu já sei. Onde corta o eixo Y? Corta no 1, que é o valor de C, ó. Tá aqui. Quantidade de raiz, calculo o delta. O delta deu 1. 1 é positivo, então vai cortar em dois lugares. Né? Tem duas raízes. Será que eu sei dizer quais são as raízes? Vamos tentar calcular. Calculando as raízes aqui, eu cheguei que o x é igual a 1, x igual a meio. Então já sei aonde devo marcar no eixo, então, no eixo Y. Então já só com essas informações até aqui, ó, olha o que eu sei. Eu vou fazer um desenho rápido, tá? Um rascunho. Então tem que passar meio, é uma raiz. Tem que passar no 1. Tem que cortar o eixo Y no 1. Pronto. E a concavidade é voltada para cima. Então, se eu fosse fazer o desenho... Gente, lembra que eu estou fazendo isso aqui no mouse. Então, é ruim, é beça. É alguma coisa assim. Ok? O que a gente aprendeu também é determinar o vértice, que é esse pontinho aqui do meio. Então, ele vai estar aqui. Sei exatamente quais são as coordenadas.
Esse cara aqui do meio, eu nem preciso usar a fórmula do x do vértice, que eu utilizei aqui embaixo. Esse cara aqui do meio, ele vai estar entre meio e 1. Qual é o número que está entre 0,5 e 1? É o 0,75. O 0,75 é 3 quartos, né? Que bate certinho. Agora, o y do vértice tem duas maneiras de você encontrar. Uma maneira, você pode calcular pela fórmula do y do vértice. Ou, se eu tenho o x do vértice, eu pego esse númerozinho aqui, posso trocar na minha função. Quando você trocar na sua função, esse y tem que dar o y do vértice. Por quê? Porque o vértice tem essas coordenadas associadas, né? Tá? Que no caso aqui é menos 1/8. Então, deu fazer um desenho bonito, não esse que eu fiz, tá? Com esses valores. E fica assim, pronto. Tá? Fiz um desenho mais ou menos, aí no computador fica assim. Tá? Vamos pegar um outro exemplo diferente aqui, uma letra B. Vamos olhar. Primeiro, o A. O A aqui, como não tem nada aqui na frente, fosse um 1, né? Fica menos 1 sobre 3. Negativo. Então é para baixo. Se é para baixo, o vértice tem ponto de máximo. O C, menos 9. Quantidade de raiz, calculo delta. Menos 11. Menos 11 é negativo. Então ele não corta o eixo X. Então vamos ver. Então não precisa raiz, não precisa nem calcular. Vamos continuar aqui. Então meu desenho, vamos tentar fazer um esboço com essa informação? Nossa, a linha ficou tão perfeita que nem sei se eu consigo repetir. Vamos lá. O C é menos 9. Então vai cortar lá embaixo, no menos 9. Ó. Vamos botar aqui. Não corta o eixo Y. A concavidade é para baixo. Então o desenho é assim. Então o desenho tem que ser uma coisa assim. Ó. Pronto. Já tem uma informação. E não corta ali em cima, tá vendo? Informações sobre as coordenadas do vértice. Aí eu tenho que calcular. X do vértice menos B sobre 2A. Vai fazer as continhas, chega em 3 meios. Então aqui é 3 meios. E o Y do vértice. Vou subir aqui um pouco. Vai fazer a continha menos delta sobre 4A. Chega no menos... Observe que o delta é negativo, não dá raiz, mas não quer dizer que eu não consigo encontrar o y do vértice. Eu não estou pedindo a raiz quadrada de delta, estou pedindo o delta, ok? São coisas diferentes. Então, consegui achar esse valor aqui, menos 33 quartos. Esse é o rascunho. Vamos ver o desenho bonito, feito no final. É isso aí, tá vendo que está muito melhor de escala, né? O menos 9 está bem lá embaixo, esses números. Aqui, ó, 3.000 é 1,5, então a escala é mais ou menos essa. Aqui é 1,5 por 9, né? Aqui, então era de se esperar que a escala tivesse uma coisa assim. Bom, vamos ver um exemplo que a gente pratica as coordenadas do vértice, uma informação sobre ele. Então, olha uma questão aqui de vestibular. Diz o seguinte: uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por... Tem uma lei aqui, tá? Onde y é a altura dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é d. O que eu espero? Tá? Vou fazer um rascunho. O rascunho seria... Então, aqui fiz os eixos. Vou com a mão. Eu vou chutar a bola para o alto. Então, vamos partir do princípio que a bola está no chão. Certo? E eu espero que ela saia do zero aqui. É o normal de se esperar. E a bola faça uma trajetória. Pela física, essa trajetória deve ser uma parábola. Certo? Geralmente é uma parábola. E você tem uma lei de formação que foi dada aqui no meu caso. Certo? Vamos ver se está condizente o meu desenho com a realidade? Primeira coisa que eu vou observar. O A é negativo. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Era de se esperar. Não espero que a bola faça uma curva ao contrário. Espero que ela faça uma curva de cima para baixo, assim, né? Nesse movimento. Outra. Eu botei o meu x saindo do zero aqui. É de se esperar, normal. Geralmente a gente coloca o ponto de partida do 0, 0. Exceto se você está num problema que você já está a uma certa altura do chão, aí você coloca mais alto. Mas geralmente você coloca sendo em cima do eixo y.
né, se a bola estiver começando do mais alto. Então, sei lá, você está em cima de um prédio e vai chutar uma bola para o alto em cima de um prédio de, sei lá, 30 metros. Então você não vai colocar no 0, 0, você vai colocar lá a bola no Y saindo lá do 30, ok? Mas aqui a gente espera que esteja sobre o eixo Y de qualquer jeito. E tá correto isso. Porque olha só, eu vou apagar aqui rapidinho. Presta atenção. Quais seriam as raízes dessa equação? De cara, eu sei que uma raiz é zero. Por quê? Porque quando eu boto isso aqui igual a zero, isso aqui é uma equação incompleta. Falta o C. Quando falta o C, você coloca o x em evidência. Colocando o x em evidência, escrevendo como um produto, um deles tem que ser zero. Então o x é zero, ou outra parte que vai ficar lá tem que ser zero. Então uma solução sempre é zero. Então, o que eu escrevi está correto, ele sai daqui mesmo. Ó. E vai ter um outro ponto aqui que eu não sei qual é. Como é que eu faço para saber esse outro ponto, se eu quisesse? Simples, resolvo a equação do segundo grau associada. Então eu faria lá no cantinho, lá, se eu quisesse saber, tá? A questão não está me pedindo isso, eu estou só informando para a gente aprender junto o que pode fazer numa questão. Então eu resolveria esta equação do segundo grau. Tá? E aí eu achar qual é essa outra raiz. De cabeça aqui eu acho que é 6. Se eu não errei conta. Tá? Então seria uma das raízes. A pergunta é, qual é a altura máxima atingida pela bola? A altura máxima, observa que o y está associado com a altura. Então, se o y está associado com a minha altura, a altura máxima vai ser aqui em cima, no vértice, né? Que é o ponto de máximo. E a altura está associada com este y, está associada com esse tamanho. Então, eu tenho que ver esse valor aqui, que é menos delta, o que eu estou procurando, né? Menos delta, está aqui escrito aqui embaixo, sobre 4A. Tudo bem? Então, a questão não tem desenho nenhum. De onde você tirou esse desenho? Das informações do enunciado. Então, a minha questão, eu simplesmente fui lá e coloquei direto já aqui embaixo. Mas você, se você não tem habilidade ainda, não está acompanhando, sugestão, faça um desenho, um rascunho, para tentar entender o problema. Ainda mais os problemas de bola, que é chutado, que acontece não sei o quê. Sempre faça um desenho que ajuda você a entender o seu problema, tá? Calculando aqui, eu encontrei 18. Então, 18, vou botar aqui de lápis, deve ser esse negócio aqui, ó. Pronto. Então, é 18 metros, letra B. Professor, você sabe outro jeito de fazer? Sei. A gente tem tanta informação que dá para fazer de outras maneiras. Por exemplo, você sabe identificar as raízes? Sei, está aqui. Quando eu identifico as raízes, eu achei que uma era 0 até 6. Qual é a raiz que vai estar ali no meio? Eu sei de cabeça também. Lembra que a gente comentou que o cara que tem que estar a mesma distância daqui para cá? Esse cara aqui só pode ser o 3. Né? Você pode fazer 0 mais 6 dividido por 2, vai dar o 3, que é o do meio. O que eu faço com essa informação? Eu pego esse 3, quando eu associar na minha lei de formação, perdão, quando eu associar, ele vai ter que dar meu y do vértice. Então, ao trocar aqui no lugar por 3, eu vou ter que encontrar 18 também. Então, veja, não lembrei da fórmula do y do vértice. Encontrei um outro jeito de achar, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá. Às vezes é importante a questão te dar o desenho. O que a gente fez lá em cima, geralmente, eu te dou a lei de formação e aí te peço algumas informações para fazer o esboço. Ou também dou um esboço e peço algumas informações específicas. Ah, ou é positivo ou negativo? Ah, o C é positivo ou negativo? Tem duas ou tem uma raiz? Tem nenhuma raiz? Então agora a gente vai fazer um pouco diferente. Tá? Agora eu quero achar a lei de formação exata. Tá? Então essa forma que a gente apresentou lá no começo é chamada de forma geral da função quadrática ou função do segundo grau. Ela pode ser escrita de outra forma. E essas outras formas que nós vamos apresentar elas são úteis. Essa forma aqui abaixo é chamada de forma canônica. O que é a forma canônica? Você faz uma jogada algébrica, não espero que você grave isso aqui, não precisa gravar, tá? Não é o meu objetivo. Você faz uma jogada algébrica
E chega numa hora aqui, que depois de você fazer manipulando um pouquinho aqui, isso aqui vira um delta. Você vai chegar aqui, você vai ter o menos b sobre 2a aqui, que é o x do vértice, que está aqui embaixo, tá? E chega aqui no final, menos delta sobre 4a. O menos delta sobre 4a é o y do vértice. Então quer dizer o seguinte, pode acontecer, se a questão te der o y do vértice, te der o vértice, as coordenadas do vértice, você consegue escrever ela nesse formato aqui, dependendo só do A. E aí a gente vai pegar exemplos em que, como é que a gente faz para achar esse A também, tá? Ou seja, a escolha, na verdade, vai ser de acordo com a conveniência na questão, tá bom? Outras formas de escrever. É importante nesse momento aqui, se você não viu a aula da equação de segundo grau, recomendo que veja o material escrito e nos vídeos, tem explicando como chega nesses formatos aqui embaixo, tá? Então, essas outras formas de você escrever, onde x1 e x2 são as raízes, tá? São formas legítimas de você reescrever uma função de segundo grau na forma fatorada. Por que fatorada? É forma de produtos, né? Tem algumas coisas multiplicando. Então essa forma aqui depende das raízes. Então se você conhecer as raízes, ou a raiz, que é o caso de baixo, você tem a sua forma, dá para escrever uma lei de formação, ok? Então aqui é o caso que tem duas raízes, aqui é o caso que tem uma raiz só. Quando é uma raiz só, é como se os dois fossem iguais, então isso aqui ficaria ao quadrado, né? Então tem uma, duas, três, quatro formas de a gente ver. Vamos tentar praticar um pouquinho. Então vamos ver aqui. A questão não deu essa parte da direita não, tá? Deu só o desenho e essa pergunta em cima. Diz o seguinte: determine a lei de formação da função quadrática abaixo na forma fatorada e na forma geral. Vamos lá. Se ele não pedisse na forma fatorada, eu posso pedir simplesmente na forma geral, mas eu recomendo fortemente que nesse exemplo você utilizasse a forma fatorada primeiro. Por quê? Ele simplesmente te deu duas raízes aqui de graça, ó. O menos 2 e o 3. Quando ele fez isso, olha o que acontece. Pela forma fatorada, com duas raízes, que é essa forma aqui, você troca o x1 por menos 2, por exemplo, aí vai ficar mais, né? Menos 2 fica mais 2, e troca o 3, fica menos 3 aqui no caso, né? Quase acabou, falta só achar o A. Para achar o A, bom, se você conhecer qualquer ponto, perdão, qualquer ponto sobre a parábola, né, sabendo as suas coordenadas, dá para achar esse A. Como assim? Esse ponto P que foi dado aqui tem coordenadas 2 e 4, eu posso substituir na minha lei de formação. Trocando, onde está o x eu coloco 2, onde o y fica 4, faço a continha, achei que o A é menos 1. Quando eu cheguei com o A é menos 1, troco aqui, fico com isso aqui na forma fatorada. Tá vendo que o 1 não está aparecendo, porque 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, né? Fica só o sinal de menos. Ah, professor, como é que eu faço para achar a forma geral? Fácil, é só abrir esse negócio. Faz a distributiva, você vai chegar lá no final, nessa lei aqui, que é a forma geral. Então, se a questão te perguntasse lá no começo, identifique o A, o B e o C, o que você faria? Só isso, se tivesse na pergunta, você faria tudo isso aqui, e aqui no final você identificaria o A, B e o C. Ok? Outro exemplo. O exemplo aqui agora deu vértice. Tá? Diz que esse cara é o vértice e deu um ponto. Bom, se deu vértice, ele está pedindo a forma canônica, mas eu já sei que a forma canônica é boa de usar. A forma canônica é dessa forma. Perdão. Troco o x do vértice, que é 1, e o y do vértice é menos 4. Então troquei. Falta só achar o A. Como faço para achar o A? Pego as coordenadas de um outro ponto que foi dado, que foi o 3 e o 4 aqui, e troco. Onde está o x, coloco o 3 e y está 4. Faço as continhas, achei o A. Achando o A, troco aqui. Já tem a minha forma canônica. Para achar a forma geral, é só abrir esse troço. Faz aqui quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo.
manipula um pouquinho, junta o que tem que juntar, chega nesse formato. Bom, gente, recomendo que vejam esse vídeo com mais calma. O que tiver dúvida, reveja. Qualquer dúvida, pergunte no fórum, tá? Que a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.